Meus amigos, boa noite. Eu disse para o Bacelli que o mosquito gosta de pão de queijo. Foi alcançá-lo lá em Uberaba, não é? Ele estaria aqui conosco hoje, sobretudo, uma palestra acerca do nascimento de Chico Xavier, porque o Chico nasceu dia 2 de abril de 1910. Então, nós vamos externar a nossa gratidão por esse trabalho grandioso que ele desenvolveu aqui na Terra. E na hora da nossa oração, no momento do passe, quando estivermos aguardando antes ou depois do passe, vamos fazer uma prece, endereçar nossas vibrações de amor, de amizade e de carinho ao nosso Chico Xavier. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz. Em uma pequena cidade do norte dos Estados Unidos, havia um pastor protestante que chamava muito a atenção. Era jovem e eloquente, falava com fé, com entusiasmo, tocando profundamente os corações. Muitas pessoas vinham dos arredores para ouvir aquele jovem que falava de Jesus e que tocava os corações. Em um domingo, após o sermão, o pastor fez um convite a todos os fiéis. Ele disse: na próxima semana, no próximo domingo, nós vamos nos reunir, não aqui na igreja, mas nós vamos nos reunir no altar da natureza. Nós vamos então nos encontrar à sombra de árvores, à margem do riacho que cerca a nossa cidade, e lá, em plena natureza, nós vamos fazer a nossa reunião buscando o amparo de Jesus. Todos aderiram à ideia com entusiasmo. E no domingo, na hora e no dia estabelecido, as pessoas começaram a chegar. Uns ficavam à sombra das árvores, outros sentavam na relva, muitos se recostavam nas diversas rochas que ali existiam. E depois chegou o jovem pastor. Ele trazia um enorme pacote. E quando chegou, colocou esse pacote ali do lado e convidou os fiéis à reunião. Naquela manhã, sobretudo, ele estava mais inspirado do que era. A mensagem era belíssima e todas as pessoas ali estavam extasiadas com essa mensagem de amor e de esperança. Quando ele terminou o sermão, a sua palavra, ele voltou-se para os amigos e disse assim: meus amigos, nós exaltamos hoje a grandeza da fé que Jesus nos legou. Recordamos hoje episódios da vida do Mestre em que ele falava a respeito da fé. Então eu quero pedir a atenção de todos. Fez silêncio, voltou-se para aquele pacote, abriu. Desse lado onde ele estava, a corda foi amarrada em uma rocha. Eles então jogaram a corda do outro lado do riacho. E lá, um amigo já estava esperando, esticou a corda e do outro lado amarrou no tronco de uma vigorosa árvore. Tudo pronto, ele então voltou-se para os fiéis e disse assim: meus irmãos, credes que em nome de Deus, nosso Pai, eu possa caminhar sobre esta corda e nada de mal me acontecerá? Lá embaixo, a corredeira, as pedras, credes que eu possa caminhar e nada me acontecerá? Os fiéis então responderam entusiasmados: cremos, nós cremos. Mais uma vez ele perguntou: credes de fato que eu possa atravessar o riacho através desta corda e nada me sucederá, nem o mal? Lá embaixo, as pedras, a corredeira. E os fiéis diziam: cremos. E como é muito comum nas igrejas protestantes, eles exaltavam dizendo: cremos, aleluia, aleluia.
E pela terceira e última vez, o pastor novamente perguntou: meus irmãos, credes que eu possa atravessar e nada me acontecerá? Sim, nós cremos, aleluia. Então ele voltou-se para os fiéis e disse assim: então, já que credes, quem vem comigo? Silêncio se estabeleceu. As pessoas começaram a retornar para casa e o jovem pastor baixou os olhos e, quando levantou, já estava sozinho na solidão da sua fé. Meus amigos, o Espiritismo não vai lançar uma corda em um abismo e vai nos pedir para provar a nossa fé andando nesta corda. Mas a doutrina espírita nos diz que na vida, muitas vezes, nós temos que ser malabaristas. Inúmeras vezes nós vamos caminhar sobre a corda bamba das dificuldades, das aflições, da dor. E para esses instantes difíceis da nossa existência, é imprescindível que nós tenhamos a fé. A fé para suportar as dificuldades, as aflições, os problemas. Somente a fé nos dará força para superar tudo isso. Então, Meimei, através de Chico Xavier, diz que o maior infortúnio que a criatura humana pode sofrer é perder a fé e continuar vivendo. Porque continuar vivendo sem fé, sem esperança, sem compreensão da vida, é realmente muito doloroso e muito difícil. Ela afirma que o indivíduo que não tem fé está caminhando no escuro à beira de um abismo. Mas o indivíduo que tem fé é aquele que acende um archote e essa luz vai clareando os seus passos. É mais fácil seguir com mais atenção, com mais compreensão. Daí a importância da fé em nossas vidas. Allan Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai se debruçar em torno dessa questão da fé e vai estudar, vai buscar conhecimento. E lá, nestas lições preciosas a respeito da fé, existem 4 frases que nós destacamos para a nossa reflexão nesta noite. A primeira frase, Allan Kardec diz que o homem tem necessidade da fé. Então vejam, Allan Kardec estabelece que a fé para nós é uma necessidade. E Jesus já nos falou a respeito disso, da necessidade da fé. Vamos relembrar o Evangelho. Vamos recordar aquele momento em que Jesus estava cercado por uma pequena multidão e um homem se aproximou dele, ajoelhou-se e começou a clamar: Senhor, tende piedade do meu filho que é lunático. Muitas vezes ele cai na água, de outras vezes no fogo. Eu já o apresentei aos seus discípulos, mas eles nada puderam fazer. Piedade, Senhor, ajuda o meu filho. Jesus, então, respondeu para esse homem: buscai o moço e trazei aqui. Aquele pai, vestido de esperança, ergueu-se e correndo foi ao encontro do filho. Trouxe-o depois de algum tempo e o apresentou a Jesus. O mestre, observando no rapaz uma enfermidade espiritual, a influência espiritual negativa, a obsessão, Jesus estendeu as mãos sobre a cabeça do rapaz e disse: Espírito atormentado, deixa esse moço. Bastou essas palavras de Jesus, na grande moral que ele tinha, que o espírito se desligou do rapaz. O moço então tremeu, caiu por terra e logo depois se levantou em seu perfeito juízo. Estava absolutamente curado. A mensagem é interessante porque até esse momento nós estamos focados no rapaz, no pai do rapaz e na cura do moço. Mas a mensagem continua.
Os discípulos se aproximam então de Jesus e dizem assim: Senhor, é verdade, ele nos apresentou o filho e nós não conseguimos curar. Por quê? E aí Jesus responde aquela frase tão conhecida de todos nós: foi por causa de vossa pouca fé. Na verdade vos digo, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para lá, e ele passará. Os discípulos então buscaram compreender por que não conseguiram. E Jesus disse que foi a falta de fé. A fé era pouca. Então, nessa passagem, nós vemos Jesus também exaltando a necessidade da fé em todas as nossas realizações, sejam elas materiais, aqui da vida física, ou sejam elas espirituais. Sempre nós temos a necessidade da fé. Lógico que quando Jesus fala que eles poderão fazer muita coisa e dá o exemplo do monte que sairá de um lugar para outro, isso é uma imagem, não é? Jesus está se referindo não à montanha que nós conhecemos, esse acidente geográfico. Jesus está se referindo à montanha dos nossos problemas, das nossas aflições, das nossas dores. Então, quando nós tivermos fé, nós seremos capazes de movimentar essas montanhas que representam as lutas e os desafios da vida humana. Mas Allan Kardec continua, e ele vai dizer assim: a fé confere a perseverança, a energia para alcançar a vitória sobre os obstáculos. Veja que resumo fantástico que Allan Kardec nos apresenta. A fé confere a perseverança, a energia para alcançar a vitória sobre os obstáculos. Kardec então aponta aí a fé como uma força poderosa, como uma alavanca que nos leva a vencer todos os obstáculos, que nos dá força para seguirmos adiante. E Jesus, igualmente, nos fala a respeito desta fé que nos oferece perseverança, energia para vencer as dificuldades. Vamos lembrar de Jesus e os discípulos. Eles estão caminhando e uma mulher estrangeira, uma mulher cananeia, reconhece que é Jesus. Então ela sai correndo, alcança os discípulos e Jesus, que segue à frente, e começa a gritar: Senhor, tende piedade da minha filha. Senhor, ajuda a minha filha. E os discípulos, vendo que se tratava de uma estrangeira, tentavam dispensar a mulher e diziam a ela: mulher, vai-te daqui, ele veio para o povo escolhido. Mas a mulher não desistia. Por mais obstáculos que os discípulos colocavam, ela continuava clamando: Senhor, tende piedade da minha filha. E Jesus, curiosamente, não parava para atendê-la, continuava andando. E então Pedro vai a ele e diz assim: Senhor, dispensa essa mulher, porque nós já fizemos de tudo e ela não nos atende. Então Jesus parou, voltou-se, esperou a mulher e disse para ela: mulher, eles já não te disseram que eu vim para o povo de Israel? E a mulher então diz assim para ele: Senhor, eu sei que vieste para o povo de Israel, mas eu quero pedir ajuda para minha filha. Eu não mereço o banquete que o povo de Israel tem, mas para mim, Senhor, pelo menos uma migalha do teu amor, porque até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus observou a fé daquela mulher e disse para ela: mulher, volta para a tua casa, tua filha está curada. É muito interessante essa passagem, porque Jesus não dá atenção à mulher, mas de repente ele volta e fala, porque ele diz assim, quando ela sai: nunca vi fé tão grandiosa
como o dessa senhora, exaltando a fé daquela mulher. Agora a gente vai entender por que Jesus caminhava. Porque ele estava observando a atitude dos discípulos, não é? Preconceituosos, dispensando a mulher, não é? Crendo que Jesus veio apenas para o povo de Israel. Não é? E Jesus então deixa eles fazerem tudo isso para depois ensinar, mostrar para eles que o amor de Deus alcança todas as criaturas, independentemente de crenças. E Kardec continua: a fé é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar. Esta frase é lapidar. A fé é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar. Muito interessante, porque nós dizemos que nós temos fé. Se os discípulos tinham fé menor que um grão de mostarda, a gente começa a refletir e pensar no tamanho da fé que nós temos, não é? Quanto infinitamente pequena é a nossa fé. Porque basta um problema surgir, uma dificuldade qualquer, e a gente quer a solução imediata, não é? Nós queremos que o mundo espiritual se movimente rapidamente. Nós queremos as coisas para ontem. E a vida muitas vezes pede de nós paciência, tolerância, calma. Mas a nossa fé é assim, querendo soluções imediatas. E nós vamos encontrar, numa passagem também do Evangelho, um exemplo de fé calma, fé de paciência que sabe esperar. O evangelista Marcos é quem narra o episódio, dizendo assim: havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia buscado todos os recursos e não conseguira curar desse mal. Mas ela ouviu falar de Jesus e soube que ele estaria perto da sua cidade. Ela então se movimentou, teve confiança, teve esperança e foi ao encontro do Mestre. Quando ela alcançou Jesus, ela percebeu que seria impossível falar com ele. Ela queria falar do seu problema, da sua luta e pedir a ele o auxílio. Mas era tanta gente, aquelas barreiras humanas impediram dela chegar até o Cristo. Mas ela foi se movimentando entre as pessoas com muito cuidado, com muito desejo de falar com o Mestre. E quando o Mestre passou próximo a ela, ela estendeu o braço e conseguiu tocar a veste de Jesus. Naquele instante, ela sentiu que uma energia nova correu pelo seu corpo e ela intuiu que estava curada. Mas nesse momento, para surpresa da mulher, Jesus para, toda a multidão para com ele se volta e então pergunta: quem me tocou? E o silêncio permanece. Quem me tocou? E aí os discípulos dizem: Senhor, é impossível dizer quem te tocou, porque nós estamos cercados por uma grande multidão. E Jesus diz: não, alguém me tocou de uma maneira especial, porque de mim saiu uma virtude. Quem me tocou? Então a mulher, envergonhada, levanta a mão e diz: fui eu, Senhor. Então ele diz a ela: mulher, a tua fé te curou. Quando nós ouvimos essa passagem, nós fixamos o momento da cura. Fixamos a nossa atenção no momento em que a mulher estende os braços e toca a túnica de Jesus e se sente curada. Quase sempre nós esquecemos do início da narrativa, quando ele diz assim:
Havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Veja, não foram 12 dias, não foram 12 meses, foram 12 anos com a enfermidade. Ela buscou todos os médicos, todo o que podia resolver e não conseguiu. Mas ela nunca desanimou. Ela sempre tinha esperança e tinha calma, paciência que sabe esperar. Um dia eu estarei curada. Um dia esse problema vai passar. Então ela tinha essa fé, a fé que dá a calma, que confere a paciência que sabe esperar. Porque 12 anos ela padecia desse mal. Como será que é o perfil dessa mulher, conhecida como mulher hemorroíça? Como era o perfil dela? 12 anos com essa hemorragia, ela devia ser muito magra, muito pálida, fortes dores de cabeça, anemia crônica, fraqueza. 12 anos sofrendo isso. E ela nunca desanimou. Às vezes, nós, no caminho da vida, temos esse ou aquele probleminha e nos desanimamos, né? Deixamos a vida correr, queremos soluções imediatas, quando a fé nos dá paciência que sabe esperar. Porque existem coisas, meus irmãos, que nós podemos resolver. Há situações que estão ao alcance de nossas mãos e nós podemos resolver. Mas existem certas dores, certos problemas e aflições na nossa vida que não estão ao alcance de nossas mãos. Para esses problemas que nós não podemos resolver por agora, nós precisamos ter fé. E essa fé que nos confere calma, que nos dá paciência, que sabe esperar. Toda vez que nós estamos desequilibrados, que nós estamos gritando, que nós estamos lastimando, é porque falta fé. Porque quando temos fé verdadeiramente, a gente tem paciência. A gente espera para o amanhã aquilo que nós desejamos. E por fim, Allan Kardec diz assim: não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Então vejamos, meus amigos. Primeiramente, Kardec fala da necessidade da fé. Depois ele vai dizer que a fé confere perseverança, esforço para alcançar a vitória. Depois ele vai dizer que a fé é calma e nos dá a paciência que sabe esperar. E agora ele vai nos dizer que nós não devemos confundir fé com presunção. E geralmente nós confundimos. Eu tenho fé, mas eu tenho fé e quero ser atendido prontamente. Se aqui tivesse sala de passe, a gente ia ver o pessoal levantar para ir no passe e alguém lá do fundo vir e passar na frente, né? Passar na frente para tomar o passe primeiro. Isso é mais presunção do que fé. Quando tem um problema e a gente diz assim: por que doutor Bezerra não me ajuda? Cadê meu anjo guardião que não me auxilia? Isso é mais presunção do que fé. Porque nós queremos as coisas do nosso jeito e no nosso tempo. Então isso é presunção. E Jesus vai nos dar um exemplo da fé que se alia à humildade. Outro aspecto da fé. A fé se alia à humildade. E há uma passagem evangélica brilhante, que é o encontro de Jesus com o centurião. O centurião, ele dirigia uma centúria, 100 soldados. Então Jesus estava, e ele, centurião, chega e diz a ele: Senhor, eu venho lhe pedir, tende piedade de um servo que trabalha em minha casa. Ele é como se fosse da família, e ele está muito doente, Senhor.
eu venho pedir que o Senhor cure esse servo. Jesus volta-se para o centurião, ouviu o pedido dele e diz assim: vamos para a tua casa. Jesus se predispôs a ir à casa dele. E então ele diz assim: não, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra, e eu sei que meu servo lá em casa estará curado. Jesus diz a ele: centurião, volta para a tua casa, o servo está curado. E voltando-se para os discípulos diz: nunca vi fé tão grandiosa como desse homem, nem mesmo entre o povo de Israel. Jesus exalta esta fé aliada à humildade. Jesus se predispôs a ir na casa dele e ele disse: Senhor, eu não mereço. Imagina você e Jesus. E ele diz: eu vou na sua casa. Nós iríamos com humildade dizer: Senhor, eu não mereço? A gente ia grudar na mão dele, arrastar, né? Chegar em casa, observar se o vizinho está vendo, né? Porque ele está na minha casa, né? Tirar uma selfie, pôr no Facebook, no Instagram, ó, foi lá na minha casa. Mais presunção do que fé. Então, meus amigos, a vida sempre nos dá lições preciosas. Meimei diz que o maior infortúnio que o homem pode experimentar é perder a fé e continuar vivendo. Então, que nós possamos desenvolver esta fé, esta compreensão, que isso será útil para nós dia a dia, mas, sobretudo, nos momentos difíceis da vida, nos momentos de aflição. Como dizemos anteriormente, que nós teremos que andar sobre a corda bamba das aflições, das dificuldades e dos problemas. A fé é instrumento que nos permite seguir mais seguros pelo caminho da vida. Me recordo que Teresa d'Ávila observou na sua cidade, em Ávila, que havia muito sofrimento nas crianças. Haviam muitas crianças órfãs que vagavam pela cidade mendigando comida e abrigo. Ela então, sensibilizada com isso tudo, resolveu edificar uma casa onde essas crianças pudessem ficar e onde ela pudesse tomar conta dessas crianças. E ela então tem essa ideia e, com fé, ela começa então a buscar recursos para edificar esta casa. Então a monja espanhola sai mendigando pelas ruas de Ávila, pedindo auxílio para a construção de uma casa onde ela vai abrigar as crianças órfãs. E dizem que ela bateu na porta de um homem muito rico. E ela então chegou a ele e disse: Senhor, nós estamos edificando uma casa para atender os órfãos e eu tenho algum recurso que já recebi, mas eu venho pedir o teu auxílio. O senhor pode colaborar conosco? E o homem, com muito sarcasmo, olhou na mão de Teresa d'Ávila e viu que havia 3 moedas. Então ele diz assim: Teresa, Teresa, você é mesmo louca, como dizem por aí na cidade. O que pode fazer Teresa e 3 dinheiros? E a monja, altamente inspirada, respondeu para ele: o senhor tem razão, Teresa e 3 dinheiro nada pode ou pouco pode fazer, mas Teresa, 3 dinheiros e Deus pode tudo. Contam os seus biógrafos que o homem ficou extremamente sensibilizado e edificou a casa onde ela passaria a cuidar dos órfãos. Então, é esta fé que nós precisamos ter. Recordemos então o início da nossa fala, quando descrevemos o jovem pastor. E ele dizia: já que credes, quem vem comigo? Após as nossas reflexões, a vida, meus amigos, se levanta à nossa frente. E a vida igualmente pergunta para nós: irmãos, credes?
Credes na reencarnação? Credes na imortalidade da alma, na existência de Deus, na pluralidade dos mundos habitados? Crede em tudo isso? E nós vamos responder para a vida: sim, nós cremos. Então, quem vem comigo com a fé que é necessária? Quem vem comigo com a fé que nos dá perseverança? Quem vem comigo com a fé que nos dá calma, paciência para esperar? Quem vem comigo para ter a fé sem presunção? Quem vem comigo para estender a mão e auxiliar aos irmãos do caminho? Que nós possamos refletir e que os bons espíritos nos envolvam nesse propósito de desenvolvermos em nosso coração a fé e a esperança. Muita paz.